Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é muito sério e, tipo, realmente muito sério, que é sobre racismo, xenofobia e os dois juntos na Alemanha. E pra falar a verdade, tipo, ninguém me perguntou sobre isso, como é, ou... Mas é que eu vejo muito, eu tenho muito contato com grupos brasileiros que moram na Alemanha e interagem entre si. E também no próprio YouTube você pode encontrar pessoas relatando as experiências que elas tiveram. Normalmente a pessoa relata mais quando ela tem uma experiência ruim, né? Mas eu vou relatar a minha aqui e antes de tudo, para deixar claro, presta atenção nessa parte do vídeo. Presta atenção nessa parte do vídeo. Eu vou relatar a minha experiência. A minha experiência. Eu, Christian, não quer dizer que você vai ter a mesma experiência estando aqui na Alemanha. Eu não estou dizendo que essa é a regra ou que não acontece o contrário do que é a minha experiência. Eu estou deixando claro que o que eu vou falar é, primeiramente, o que aconteceu comigo, a minha experiência aqui, e eu não estou aqui uma semana de férias, como a maioria dos brasileiros fazem, eu estou morando aqui, eu estou estudando alemão aqui, já faz, não sei, eu vim em dezembro do último ano, começo de dezembro do último ano, então já faz um certo tempo. Já tenho interação com bastante pessoas aqui, mesmo com a pandemia, conheci gente. Então, para deixar claro, não quer dizer que essa é a sua experiência ou que eu estou invalidando a experiência de alguém. Eu não estou fazendo isso, eu estou relatando a minha. Absolutamente. Depois que você entender essa parte do vídeo, continua para o próximo, entendeu? Vamos lá então. Sobre racismo e xenofobia na Alemanha, eu acredito que, como qualquer país, existem pessoas racistas na Alemanha. Como existem pessoas racistas no Brasil, como existem pessoas racistas na França, ou em qualquer país que seja, nos Estados Unidos, né? Pessoa racista tem em todo lugar. Porque quando você tem uma concentração muito grande de pessoa, você tem opiniões diferentes, pessoas boas, pessoas ruins. Isso em todo lugar do mundo. Não é os alemães são racistas ou os brasileiros não são racistas. Não é assim que se define. Você não pode pegar um povo que tem 80 milhões de habitantes, como a Alemanha tem, e você pode definir, os alemães são assim ou são daquele jeito. Eu não faço isso, eu já conheço bastante alemão aqui, tenho contato com bastante alemão aqui, e mesmo assim eu não defino os alemães são desse jeito ou daquele, porque eu não conheço todos os alemães do mundo. E mesmo entre os alemães que eu conheço, existem muitas diferenças. Alguns são mais pontuais, outros nem tanto. Alguns são mais organizados e outros nem tanto. Alguns são mais abertos e outros nem tanto. Então eu não vou dizer que os alemães são assim, porque até entre os alemães que eu conheço, existem diferenças, e diferenças grandes, não é uma diferencinha pequena. Por exemplo, você que está aí no Brasil, provavelmente, você provavelmente tem amigos, e provavelmente entre os seus amigos existem muitas diferenças, não é? Muitas diferenças entre eles. E você não pode definir, meus amigos são assim. Porque alguns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Pode ter muitas coisas em comum, absolutamente plausível isso, mas também muitas diferenças. É assim comigo, tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil. Tenho amigos que gostam de uma coisa, amigos que gostam de outra. Coisas que um amigo gosta que eu não gosto, coisas que eu gosto que ele não gosta. Então, a gente tem que entender, quando a gente vai falar de xenofobia, racismo de algum país, de algum lugar específico, as diferenças pessoais de cada um. Ou seja, não é uma diferença estruturalmente cultural. Não significa que, por um alemão ter tido uma atitude racista, que todos os alemães são racistas. O mesmo vale para o contrário. Não quer dizer que um alemão te acolheu bem, que todos vão fazer assim com qualquer estrangeiro. Eu estou relatando a minha experiência de estrangeiro aqui. E o que eu tenho para falar é que a Alemanha é um país que eu passei a gostar muito mais vivendo aqui do que no Brasil. Porque no Brasil a gente cria o estereótipo. Por exemplo, se eu perguntar para alguém, como você imagina que são os alemães? Primeiro, as pessoas vão falar, loirinho do olho claro.
É um mito isso aí. Isso é absolutamente um mito. Quem passa uma semana na Alemanha sabe que não é assim. É óbvio que aqui você encontra pessoas loiras de olho claro com muito mais frequência do que no Brasil, dependendo da parte que você vive. Eu vivia no estado de São Paulo. Tinha pessoas loiras do olho claro no estado de São Paulo, tem em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é menos comum do que aqui, né? Então isso é uma diferença física que as pessoas inicialmente já notam, né? Não é todo mundo aqui na Alemanha que é loirinho do olho azul. Não adianta você pensar assim, porque não é. É um estereótipo que a gente cria. É um estereótipo racista? Eu não chamaria assim. Eu só chamaria de um preconceito, não preconceito. Não confundam isso, pelo amor de Deus. É só um preconceito que a gente tem sobre como são os alemães. E quando a gente chega aqui, a gente vê que não é a realidade. O que não exclui o fato de que aqui tem mais pessoas loiras, em geral, né? Se a gente for pegar em porcentagem e comparar com o Brasil, aqui tem bem mais pessoas loiras do olho claro e tal. Mas também tem pessoas como eu, que tipo, tem o cabelo mais escuro. Tem pessoas negras, tem pessoas que são mais bronzeadas, tem pessoas que... uma piadinha aqui agora, né? Tem pessoas que são muito vermelhas aqui, acho que por causa do sol, e agora a gente está no verão também. Alguns alemães ficam bem vermelhos e é um pouquinho engraçado, para falar a verdade. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem diferença entre pessoas fisicamente e principalmente da personalidade. Eu fui, em muitos momentos, tratado melhor aqui do que eu tinha sido no Brasil. Principalmente no começo, quando você está se integrando, tentando se integrar na sociedade e tal. Eu tive alguns momentos de preocupação, porque é muito diferente. Eu cheguei aqui no inverno, não sei, né, o que eu vou fazer e tal. Acontece que o que foi surpreendente para mim é que os alemães, pelo menos é o que eu falo, é a minha experiência, foram muito queridos, muito abertos comigo. E muitas vezes, agora por exemplo, eu já estudo alemão há um tempinho, né? Já tem alguns meses, então agora eu já tenho um alemão, vamos falar assim. Mas quando o meu alemão não existia, né, agora meu alemão pelo menos existe, né, ele está aqui, eu vou no supermercado, eu consigo falar alemão com as pessoas no supermercado, por exemplo, quando eu preciso de alguma coisa do tipo. Mas antes, quando eu só tinha o inglês para se comunicar, tipo, muitas vezes eu ficava um pouco nervoso, não seria a palavra, mas um pouco tenso, porque as pessoas, elas estão na Alemanha, elas não são obrigadas a falar inglês, né? Por mais que a gente sabe que aqui na Alemanha as pessoas, é muito mais fácil você encontrar alguém que fala inglês do que no Brasil. Isso é uma diferença, né, da educação deles, que é melhor do que a nossa. Infelizmente, não é tão comum você ver alguém no Brasil falando inglês. Então quando você chega aqui é mais comum, mas não é uma regra também. Eu já encontrei pessoas que não falavam inglês e eu fiquei um pouco tenso quando isso aconteceu. O que acontece? Muitas vezes, quando eu fiquei tenso de não saber, pensar, meu Deus, como eu vou me comunicar, a pessoa sempre foi querida e sempre tentou ao máximo me entender, né? Tipo, né, fala devagar e tal. Então, assim, e agora principalmente com o alemão, eu tentando falar o alemão, às vezes tem alguma palavra muito difícil na frase, ou a estrutura da frase é diferente do jeito que eu falei. A pessoa me corrige de um jeito bem tranquilo, sabe? De um jeito que eu penso, tipo, provavelmente no Brasil, eu conheço muita gente que se alguém vai falar português e fala, o sistema da frase fica errado, a gente dá a risada. Mas isso é cultural também, né? Então, o que eu tenho pra falar é que as pessoas aqui, comigo, muitas vezes eu me senti melhor acolhido aqui do que no Brasil. Mas os alemães julgam demais, é o que eles falam, né? Principalmente estrangeiro. Tem muita gente na internet falando que o alemão julga quando ele vê um estrangeiro. Primeiro, quebra esse parâmetro aí, porque o alemão, ele não tem uma visão raio-x que mostra quem é estrangeiro e quem não é. Porque às vezes a pessoa pensa, como que esse cara vai saber que aquele cara não é alemão? Porque não tem uma regra para ser alemão. A regra é nascer na Alemanha. Se você nasceu na Alemanha, filho de turco, filho de japonês, filho de brasileiro, filho de africano, não importa. Se você nasceu na Alemanha, você é alemão.
Então não tem essa de estrangeiro. Entendeu? A não ser que o cara fala outro idioma e realmente dá pra ouvir. Aqui realmente tem muito. Você vai, por exemplo, no metrô, muita gente fala idiomas diferentes do alemão. E eu já consigo diferenciar uma pessoa estrangeira falando alemão de um nativo. A diferença fica muito clara pra mim, porque eu tenho uma namorada, ela é alemã, eu moro com ela. E como ela é nativa, às vezes a gente fica falando, eu escuto ela falar com um parente, com um amigo. E eu vejo quando o estrangeiro está falando alemão que tem muita diferença. É óbvio que eu não falo como um nativo, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é assim, você consegue diferenciar pela fala, mas às vezes a pessoa está quieta no canto dela, você não vai saber que a pessoa não é alemã. Você não vai lá pedir o passaporte dela, né, para saber, deixa eu ver qual que é a sua nacionalidade. Isso nunca vai acontecer isso aqui. A não ser que seja um policial investigando alguma coisa, nunca ninguém vai te perguntar de onde você é, sem você falar nada, gratuitamente. E eu tenho a impressão de que as pessoas, quando falam que os alemães são racistas, são xenofóbicos, são isso, são aquilo, elas se esquecem de onde elas vieram. Porque vamos ser sinceros, eu sou brasileiro, eu amo meu país, só que o Brasil é o país que tem o maior número de juízes sociais do mundo. Por qualquer motivo você pode ser julgado no Brasil. Pelo jeito que você se veste, por como você corta o cabelo, pelas cores que você usa, pelo jeito que você pinta a unha, por qualquer motivo, absolutamente você pode ser julgado no Brasil. Então, a gente falar, um alemão me julgou por eu ser estrangeiro, muitas vezes pode acontecer, eu não estou invalidando a experiência de ninguém. Comigo nunca aconteceu, tá? Se você tá aqui só para saber se eu já sofri racismo na Alemanha, tá aqui a resposta. Não, nunca sofri racismo na Alemanha com ninguém, seja alemão que eu conheço e seja alemão desconhecido, nunca senti isso, nunca senti nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de discriminação, nada. Muito pelo contrário, os alemães comigo quebraram o estereótipo que eu tinha na minha cabeça de que todo alemão era frio, fechado e que não era aberto a conhecer pessoas novas. É bem o contrário, eles são muito mais abertos do que a gente pensa. Pelo menos foi assim comigo, né? Os alemães que eu conheci, realmente muito diferente do estereótipo que a gente tem, o que pelo menos que eu tinha, de que os alemães são frios, são fechados. Não são. São absolutamente queridos e a maioria que eu conheci, você cria um vínculo ali fácil, relativamente de um jeito fácil. Inclusive aqui é comum, tipo, eu passeio com cachorro aqui às vezes, e muitas vezes eu tô quieto lá, passeando com o cachorro, e vem gente, né, vem alemão ou alemã, né, conversar, tipo, sobre o cachorro e tal, e coisa que, por exemplo, que eu não faria, nem aqui na Alemanha e nem no Brasil, né, tipo, eu não chegaria num estranho no parque e começaria a conversar do nada, sabe, é uma coisa minha, pode ser que alguém aí acha normal fazer isso, mas não é uma coisa que eu faria. E aqui acontece muito, aconteceu comigo muitas vezes, de pessoas que estão com outro cachorro, tal, chega, começa a conversar, tal, faz perguntas, brincadeirinhas. No começo era mais complicado porque você fica meio de travar no idioma. Então, com o inglês só era muito complicado. A outra coisa, se você vier na Alemanha para morar, aprende alemão, velho. Não é questão de racismo, não, é questão de interação mesmo. Abre o horizonte para você. Mesmo que você vai falar errado no começo, eu falo bastante errado. Estrutura de frase e tal, e verbo e muita coisa. Só que eu consigo comunicar e tá caminhando as coisas. Então, a gente tem o estereótipo do alemão racista e a gente tem o argumento da Segunda Guerra Mundial. Gente, 100 anos antes, a sociedade absolutamente é outra. A cultura formada na cabeça dos alemães hoje é absolutamente outra. O alemão hoje tem muito cuidado com o que ele fala, porque ele sabe que aqui é um tema mais delicado do que no Brasil. Qualquer coisa aqui, outro alemão pode considerar racismo. Nem precisa ser você mesmo. Outro alemão pode considerar racismo. Então os alemães, de uma forma geral, não estou falando de todos, mas de uma forma geral, claro que existe exceção para tudo no mundo, né? Ele pode considerar racismo uma coisa que você talvez não considere racismo. Então o alemão aqui, ele tem esse cuidado justamente pelo histórico
que o país dele tem. Então, na verdade, é absolutamente injusto, porque os alemães de hoje não são os alemães de 100 anos atrás. É claro que existem vivos, né, da Segunda Guerra, mas em geral não é um cara que você vai encontrar na rua. E mesmo se for um velhinho de 90 anos, não pode te fazer mal algum, né? Então, o estereótipo alemão ele tem que ser desmistificado, porque é muito feio esse tipo de julgamento que a gente faz, a gente como brasileiro está acostumado. Aqui, comentários sobre outras pessoas, eu percebi que não é uma coisa comum. No Brasil, onde você vai, com qualquer pessoa que seja, é muito comum você comentar de alguém que está passando na rua, de um conhecido, bem ou mal. Não estou falando que você junta com outras pessoas para falar mal, o que acontece também, vamos ser sinceros, né? Mas não é isso que eu estou falando, mas você comenta sobre outras pessoas. Aqui não é tão normal esse tipo de conversa sobre outras pessoas. Então, dizendo sobre a minha experiência, a Alemanha é a minha opinião, o que eu vou falar, e você absolutamente pode discordar, e eu tenho certeza que eu vou achar gente que concorda comigo. A Alemanha é um país menos preconceituoso do que o Brasil. Eu posso falar absolutamente. Claro que o tamanho importa, a população, o tamanho da população também importa, mas o que eu vejo é que os alemães têm muito mais cuidado com as palavras e são muito mais sensíveis sobre esse tema. Então, às vezes, alguma coisa que você fala, no Brasil, seria de boa, todo mundo ia dar risada, às vezes. Aqui não. Então, dificilmente, cara, você vai ver uma piadinha entre alemão que envolve raça, ou sexo, ou cor, qualquer coisa do tipo, sabe? Dificilmente você vai ver uma piadinha, o que é normal no Brasil, né? Agora também tá ficando, a gente fala geração mimimi, tipo, nada contra, né? Cada um é do jeito que quiser ser, mas no Brasil agora tá ficando mais perigoso, né? O poder da sua palavra, né? No caso. Às vezes um comentário qualquer pode se tornar um problema muito grave para você. E é claro que você não tem que falar o que você quiser, porque eu tenho o direito de falar, teoricamente, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim. E na Alemanha mais ainda. Aqui a lei de eu falo o que eu quero, a minha opinião absolutamente não existe. Tem assuntos aqui que é muito, muito grave você tocar, sendo estrangeiro ou não. Por exemplo, comentários racistas, que podem ser considerados racistas aqui, dá problema pra você. Absolutamente. Um comentário que no Brasil poderia ser normal, aqui não vai ser. Então, o que eu tenho pra falar é que o Brasil é um país mais preconceituoso do que a Alemanha, na minha visão, na minha opinião, eu vou falar isso de novo, eu quero deixar bem claro. Na minha opinião, o alemão, em geral, é menos preconceituoso do que o brasileiro. E a gente julga muito mais do que... Por isso mesmo, esse tema de falar os alemães são racistas já é um pré-julgamento que a gente faz de uma população de quase 100 milhões de pessoas, porque uma experiência foi relatada e a gente ouviu e ficou abismado. Entendeu? Uma experiência. Ou a gente julga os alemães são xenofóbicos porque um amigo meu que viajou para a Alemanha teve problema com a atendente do supermercado. Gente, pelo amor de Deus, quantas vezes não é maltratado em algum lugar no Brasil? Ou no Brasil é um monte de anjo que vive lá e que eu não conhecia. Porque no Brasil a gente tem muito mais conflito, de verbal principalmente, né, do que na Alemanha. Na Alemanha as pessoas são muito mais pacíficas, vamos falar assim, realmente. E julga muito menos. E a única diferença que tem aqui é que realmente tem bastante estrangeiro. Você consegue ver, por exemplo, ouvir as pessoas falar na rua. Que esse é o único jeito, como eu já falei antes, esse é o único jeito de você saber que a pessoa é estrangeira. Aqui é muito comum você ouvir espanhol, ouvir inglês na rua, ou idiomas dos países nórdicos, né? O norueguês, o sueco, polonês e russo também tem bastante. Então, assim é que aquele cara ali tá falando outro idioma e tal. Provavelmente ele é de outro país. Não é assim, aquele cara ali não é loirinho, então provavelmente ele não é alemão. Não é assim que funciona.
tá? Quebra esse estereótipo da sua cabeça. Os alemães não pensam assim de forma geral. E eu tô falando dos alemães que eu conheço e que tive contato aqui. Nenhum deles tem esse pré-julgamento que o brasileiro faz sobre outros países, né? O Brasil é muito, muito grande. Então, obviamente, alguns lugares têm mais preconceito do que outros. E isso é meio que uma lei natural. Só que a gente esquece que a Alemanha, apesar de ser muito menor do que o Brasil, tem uma população muito, muito grande, né? Só Berlim tem 3 milhões de habitantes. Então, Berlim é a capital da Alemanha, né? E onde eu moro. Então, uma boa parte dessas pessoas são estrangeiras. E a questão é, por que essas pessoas vêm pra cá se é tão ruim assim? Por quê? Esses brasileiros que vivem... Tipo assim, eu vejo muita... Em grupo de brasileiro no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, brasileiros que moram na Alemanha, não só em Berlim, mas na Alemanha de uma forma geral. Eu fui maltratado no supermercado, racismo. O cara me olhou ali na fila, racismo. A mulher foi grossa comigo na fila da farmácia, racismo. Gente, pelo amor de Deus, isso não aconteceria no Brasil? Não é uma situação normal de se acontecer no Brasil? É uma pergunta que eu faço para cada um que está aí. Se você mora na Alemanha e tem opinião diferente da minha, tudo bem, pode colocar nos comentários aí, não tem problema. Mas se você morar na Alemanha e tem a mesma opinião que eu tenho, pelo amor de Deus, escreve embaixo para não achar que eu tô ficando louco, que só é comigo que acontece isso, porque eu tenho certeza que não é. Não é possível que todo brasileiro que vem para a Alemanha, cada coisinha que acontece, ele fala que é racismo, que é xenofobia, porque de algum jeito o alemão que está na fila do banco, o alemão que está te atendendo na farmácia, ele olha você, ele sabe, esse cara é brasileiro, então vou ser racista com ele, porque ele é do Brasil. Eu acho absolutamente fantasioso e exagerado. O extremo que existe de exagero é você pegar uma situação de indelicadeza de uma pessoa e colocar como racismo, como xenofobia. É claro, presta atenção, é claro que existe xenofobia e racismo na Alemanha, como existe no Brasil. A diferença é que se a gente sofreu uma situação, por exemplo, alguém foi mal educado com você, te atendendo, e você ficou chateado disso, né? Você ficou puto. Essa pessoa do supermercado, da farmácia, de qualquer estabelecimento que você for, você vai sair de lá e falar, essa pessoa é uma pessoa, né? Às vezes sai xingando a pessoa e tal, ou pelo menos pensando, xingando pelo pensamento. Mas se acontecer a mesma situação, absolutamente a mesma situação, na Alemanha, você sai pensando, aquele alemão é racista, porque ele me tratou assim e eu sou brasileiro. Às vezes o cara não sabe que você é brasileiro, entendeu? Ele pode perceber que você é estrangeiro pelo jeito de você falar alemão, mas acontece que a mesma situação que que pode possivelmente acontecer no Brasil, se acontecer na Alemanha, é racismo. E se acontecer no Brasil, é só uma pessoa indelicada. Quer dizer, na Alemanha nunca é uma pessoa indelicada, é uma pessoa racista, sempre. Alguém me olhou no ônibus, ela é racista, ela não é indelicada, né? Alguém fez isso aqui comigo, ela é racista. Então assim, o brasileiro tem esse lacre de racista que ele vai colocando nas pessoas, porque tipo, ele tem, em geral também, vamos falar assim, porque eu vou ser xingado de qualquer jeito, mas em geral ele tem aquela expectativa já, parece que é uma expectativa que o brasileiro tem, de que ele vai ser julgado por ser brasileiro. E às vezes a pessoa não tá nem aí pra onde você veio, de onde você veio. Então você pega, essa pessoa me tratou assim, certeza que é porque eu sou brasileiro. Você tem essa falta de confiança tão grande que qualquer coisa pra você tá sendo julgado pelo seu país, pela sua nacionalidade. Só que, gente, não é assim. É o exagero que acontece, é como eu tô falando, existe racismo aqui com o estrangeiro, existe. Só que, às vezes, pode ser interpretado de um jeito errado. Eu sou brasileiro, sou estrangeiro, moro aqui na Alemanha, eu aprendi a gostar da Alemanha, hoje eu amo a Alemanha, é um país que tem de tudo, inclusive coisas que eu não gosto, existe na Alemanha, não é porque você gosta, porque você ama o país, que você tem que concordar com tudo que acontece nele. Por exemplo, o racismo acontece em todos os países.
e você fala, eu gosto da Alemanha, eu amo a Alemanha, significa que eu concordo com o racismo que acontece na Alemanha? Não. Significa que eu concordo com tudo que acontece na Alemanha? Não. Mas significa que eu tenho motivos para gostar da Alemanha, para amar a Alemanha. Se você mora na Alemanha, você está aqui por algum motivo. Se é tão ruim assim, veja bem, eu não estou falando, não está satisfeito, vai. A câmera deu problema, certo, rapaziada? Então acabou a bateria, por isso que eu fiz uma pausa aqui. Mas só pra terminar o vídeo, que eu tava falando que eu não tô falando pra quem não tá satisfeito vai embora. Só que na verdade, eu nem sou nativo, né? Então teoricamente eu nem tenho esse direito de falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem motivo pra estar na Alemanha, é por isso que você veio pra cá, né? Ninguém te forçou a vir pra cá. Então, todo país tem ponto negativo. Para de focar nos pontos negativos do país que você tá vivendo. Ou se você quiser foca de um jeito pensando em melhorar isso, ou em acabar com essa coisa ruim que você fala que existe. No caso, eu abomino o racismo e nunca sofri. E mesmo não é porque eu nunca sofri que eu vou falar que tá de boa, né? Acontece com as pessoas, normal. Não. O racismo é uma merda, a gente sabe disso, né? Todo mundo concorda com. Não é possível que tenha alguém que não concorda com isso, né? Mas foca nas coisas boas do país, que o país tem para te oferecer, né? Por que você tá aqui? Como eu falei, todo mundo vem pro país por algum motivo. Ninguém vem aqui do nada, teletransporta para cá e aparece aqui sem mais nem menos. Todo mundo tem um motivo para estar aqui. Eu tenho o meu, os outros brasileiros que tem o dele, estrangeiro de outro país que vem tem os deles. Então, foca no bom do país, até porque no seu país nativo também tem problema. Então, todo país do mundo tem problema. Não existe um país do mundo sem problema. Existem mais e menos nos países, né? No caso, o Brasil tem alguns problemas, por exemplo, com política, só que em outros o Brasil é melhor. A questão da política no Brasil é complicado de falar, né? Mas aqui na Alemanha, eu não me envolvo com política na Alemanha, porque não é o meu país, né? Não sou nativo, não tenho direito a ficar falando sobre política deles. Do mesmo jeito que eu acho, essa é a minha opinião, que um estrangeiro não tem que ficar falando sobre a política do Brasil. Mas eu, como brasileiro, posso criticar a política brasileira, né? Porque eu nasci lá e é meu direito, como cidadão brasileiro. Mas aqui na Alemanha eu não me envolvo com política. Então, tenta focar no que o país te oferece de bom. A não ser que seja um caso grave, obviamente. Se você foi perseguido porque você é brasileiro, vamos supor uma situação, né, alegórica aqui. Vamos supor que você foi perseguido por nazistas que queriam te matar, te bater, sei lá. Parece muito fantasioso, mas pode acontecer, eu não sei, não conheço todo mundo, né? Tem gente que tem a capacidade de fazer isso. Nesse caso, aí sim você tem que tomar uma atitude drástica e tal. Mas o problema é que você pega uma situação pequena que aconteceu com você, uma coisa de 2 minutos do seu dia, e você vai na internet fazer um julgamento muito grande, sabe? Colocar o povo alemão como o malvadão da história. E não é assim não. Eu espero que quem estiver vendo esse vídeo, quem tiver interesse em conhecer a Alemanha, eu espero que você consiga, para você ver que não é assim. Eu acho que muito brasileiro, inclusive eu, antes de vir pra cá, né, tinha já um gosto pela Alemanha, né, pela história e tal. É um país que a gente estuda na escola bastante, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, muito brasileiro gosta da Alemanha, eu percebi isso. Muito brasileiro pesquisa as coisas sobre a Alemanha, né, no YouTube. Então, esse vídeo também é para ajudar, né, brasileiros que pesquisam sobre como é viver na Alemanha e tal. Não é definitivo o que eu estou falando, é só a minha experiência. Pode ser que você venha e seja igual, pode ser que não seja igual, mas é só para te dar uma opinião, um contraste das opiniões em gerais que a gente vê aí no YouTube, né? Que o alemão é isso ou aquilo. Então, tudo que eu falei aqui é só a minha opinião, baseado na minha experiência, e é isso aí. Você pode concordar, discordar, tudo, mas, né, vamos fazer com respeito e sem julgar, sem julgar. Ele é isso, ele é aquilo, ele defendeu a Alemanha porque ele namora alemã, ele não fala de racismo porque ele não é negro. Gente, pelo amor de Deus, racismo existe, eu não nego isso, eu só discordo da proporção dele em determinados casos. Então,
É isso aí, eu espero que todo mundo tenha gostado e entendido a mensagem do vídeo, porque é o mais importante, né? Eu quero que você entenda a mensagem do vídeo. Não precisa né, dá like, deixa o like, não sei o que. Só comenta a sua opinião. É isso que eu preciso saber. Só deixa a opinião. Se você vive na Alemanha, principalmente, e se você está no Brasil, o que você escuta da Alemanha, né? Quais são o seu preconceito, né, feito sobre a Alemanha, que todo mundo tem. Eu também tinha, é normal. Não é errado você ter um preconceito desse jeito, porque, né, todo mundo tem sobre determinados países. Mas então é isso aí.